As Ilhas Salomão são um país na Oceania e são centenas de ilhas situadas no Pacífico Sul. O que mais chama a atenção, no caso, em sua população, são alguns traços que tais populações têm. No caso ali, uma população minoritária tem cabelos loiros e são pessoas aí de tez de pele negra. E isso chama muito a atenção das pessoas e muitos aí tentam até mesmo explicar qual seria a origem deste povo, visto que eles têm cabelos aí cacheados, cabelos afro na cor loira, e isso é uma beleza especialmente desta etnia, visto que muitos outros povos africanos não possuem, no caso, tal característica, apesar de muitos povos africanos terem ali os cabelos marrom e castanho claro. Neste vídeo eu estarei falando sobre esta população misteriosa da Oceania. O país melanésio das Ilhas Salomão é o lar de uma população de povos de tez de pele negra com impressionantes cabelos loiros claros, o que impressiona outros povos. E eles são também compostos aí pelas nações de Papua Nova Guiné, Vanuatu e Fiji. O nome Melanésia ou melanésio, que foi derivado do grego, tem o significado aí de ilhas de pessoas negras, bem similar ao termo melanina. Segundo a Bíblia e as tradições judaicas antigas, foi Jafé o originador dos povos de tez de pele branca e cabelos claros, e muito provavelmente esta população aí tem algum gene jafeíta antigo, isso segundo as escrituras sagradas. Eu também estarei falando aqui para vocês, segundo a genética, será que eles têm o cabelo claro, o cabelo loiro, e esse gene é o mesmo gene dos povos europeus que também têm cabelos claros? Eu estarei falando logo à frente, mas primeiramente eu estarei dando uma visão bíblica para a origem do povo aí que tem cabelos loiros e tez de pele negra. Segundo as tradições judaicas antigas e a Bíblia, nós sabemos que o originador dos povos de tom de pele retinto, os povos africanos e todos os povos que têm o tom de pele retinto negro, nós sabemos que todos eles vieram da origem de Cam. Cam é o pai dos povos queimados, visto que o termo e o nome Cam em hebraico e também em aramaico tem o significado da cor de algo queimado, isto é, escuro. Essa população da Oceania, essa população aí no caso, que não são todos aí que possuem os cabelos loiros, mas apenas 10% dessa população possui esses traços aí que os tornam únicos e muito especiais. Na verdade, biblicamente, a explicação seria a seguinte, que um gene jafeítico acabou ficando aí muito aí escondido no DNA desta população de origem camítica, ou seja, de origem de Cam, e porém acabou aí se manifestando em uma porcentagem minoritária da própria população. Existiram muitas teorias que tentaram aí, no caso, dizer a origem deste povo que possui aí cabelos loiros e a tez de pele negra, visto que muitos disseram até mesmo que ele seria uma população que sofreu uma espécie de miscigenação com os exploradores, como os europeus que foram aí para esta região, no caso, os de origem hispânica, os espanhóis, no caso, os loiros de descendência espanhola, que ali acabaram se miscigenando com esta população, e esta seria uma explicação antiga para a origem de alguns destes povos aí com a tez de pele, no caso escura, nativa deles, e os cabelos loiros vindos aí de genética europeia. Porém, os exames de DNA feitos aí com esta população descobriu que, na verdade, e essa teoria ela não é verdadeira. Até onde nós sabemos, o gene de cabelos loiros ele é mais comum em países europeus, principalmente em países aí do norte da Europa, alguns países como a Alemanha, Noruega, entre vários outros países, como até mesmo a Irlanda, a Rússia, a Ucrânia. O cabelo loiro ele é bastante comum em tais países.
Curiosamente, biblicamente, todos esses países citados são povos de origem jafeítica, da descendência de Jafé, filho de Noé. De acordo com o sciencemag.org, cerca de 10% dos habitantes das Ilhas Salomão têm cabelos loiros, afro e brilhantes. Isso representa mais de 500 mil de pessoas. Várias hipóteses foram formadas na tentativa de explicar a anomalia. Algumas pessoas acreditavam que os melanésios loiros adquiriram a cor do cabelo por meio da dieta, da água salgada ou até mesmo da exposição ao sol. Outros presumiram, como já dito antes, que as tranças douradas eram resultado de genes europeus transmitidos através da miscigenação dos nativos da região com comerciantes e marinheiros aí de origem europeia. No entanto, este tipo de mistura foi altamente incomum ao longo dos anos, e acontece que nenhuma dessas ideias está correta. Um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford descobriu que a característica se deve, no caso, na verdade, a um único gene nativo, que é muito diferente daquele que causa o cabelo loiro nos povos europeus. Isso poderia ser revolucionário, visto que este povo melanésio, ele carrega um gene similar ao gene europeu, porém não o mesmo gene europeu, que deu aí, no caso, o cabelo loiro a eles. Já o resto da população das Ilhas Salomão são todos de cabelos aí escuros. Curiosamente, o povo das Ilhas Salomão é muito similar aos povos africanos. O estudo também disse que este gene ele é encontrado exclusivamente nos melanésios. Apesar dos melanésios, 10% de sua população serem os únicos no mundo de tom de pele escuro, de tom de pele negro, possuírem cabelos loiros, dourados, realmente dourados, existem outras populações também de tom de pele, de tez de pele negra, que também possuem não exatamente um cabelo loiro, mas um cabelo castanho. Existem alguns povos africanos que é evidente que eles não têm os cabelos negros, com os cabelos pretos, realmente pretos, assim como outras populações, mas na verdade eles têm cabelos marrons, do castanho ao marrom, que é uma tez aí, no caso do cabelo, né, uma cor aí mais clara. A característica humana do cabelo loiro surgiu nos melanésios aí há bastante tempo e sempre esteve com eles, disse o coautor do estudo Amber Kenny, PhD, a Stanford Medicine Magazine. Segundo o estudo, o gene é recessivo, o que significa que os loiros o herdam de ambos os pais, de ambos os dois, disse o geneticista Cian Miles, do Nova Scotia Agriculture College. Autor, no caso, um autor diferente aí que produziu as mesmas descobertas do estudo de Stanford. Segundo Jonathan Friedlander, o antropólogo emérito da Temple University, ele disse que a mutação provavelmente ocorreu originalmente de forma espontânea em um indivíduo e se espalhou facilmente nas Ilhas Salomão devido à sua pequena população, porém esse gene foi herdado aí dos ancestrais deles. Numa explicação criacionista, nós sabemos que este gene, muito provavelmente, ele veio por conta da famosa desmembração aí, no caso, dos ancestrais primordiais da humanidade. E mais uma prova que todos os povos, independentemente de sua região, país ou até mesmo continente, todos os povos do planeta são povos irmãos e todos vieram aí do mesmo casal ancestral, que seria Adão e Eva, e logo após Adão e Eva, mais para frente, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E este gene, ocorrendo aí no caso em uma população camítica, é só mais uma prova de que os camitas são irmãos dos jafeitas e assim de todas as outras etnias do mundo afora. Curiosamente, existem tribos africanas que também têm semelhanças até mesmo com o extremo asiáticos, como os próprios chineses, entre outros povos, que exibem ali em seus olhos o famoso olho puxado dos asiáticos. Existem os Khoisams na África, que são bastante similares a alguns povos extremo-asiáticos, como os próprios chineses.
A população melanésia, 10% da população melanésia que possui aí os cabelos loiros, no caso são apenas mais um exemplo da ampla diversidade encontrada entre os diversos povos de tez de pele negra no mundo afora. Assim como existe a diversidade nas diferentes culturas e tradições, os povos de tez de pele negra em todo o mundo apresentam vários tons de pele. Por exemplo, o tom de pele marrom claro, o tom de pele marrom escuro e o próprio tom de pele preto, com uma vasta variedade de características físicas belas e inspiradoras. A verdade é que as descendências de Noé se multiplicaram e se miscigenaram logo após o dilúvio, onde veio a existir, no caso, camito-jafeitas, povos de descendência camita, misturada com povos de descendência jafeíta, e mesmo sendo misturados já eram irmãos, porque Sem e Cam eram irmãos. E também, obviamente, existem estes povos nos dias de hoje, e o Brasil, obviamente, é um lugar onde existem os descendentes de Noé, todos juntos e misturados. Aqui nós temos muita genética camítica, muita genética jafeíta, muita genética semita, e aqui existem muitas e muitas nações misturadas e miscigenadas, e o próprio país que nós habitamos, o Brasil, é um país totalmente mestiço. Ainda mais, segundo o estudo, é dito aí que cerca de 5 a 10% dos insulares são loiros e basicamente são puramente loiros. E essa genética, esse gene, ele é denominado e chamado aí como TYRPI, que os nativos das Ilhas Salomão possuem. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários. Em qual destas visões vocês acreditam? Vocês têm aí algumas considerações? Se tiverem algumas considerações, coloquem aí nos comentários que eu estarei respondendo e interagindo com todos vocês. Então, dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.